Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar no seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana, é o terceiro vídeo, e nós estamos refletindo sobre o tema Jesus eu quero voltar a ver. E para a gente poder voltar a ver, nós temos que conhecer a verdade. E qual é a verdade? Ela não é um conceito. No mundo onde as informações estão aí, na era da tecnologia, da inteligência artificial, nós ainda temos tentado buscar a verdade, mas a verdade, ela tem um nome e é Jesus Cristo. E a partir do momento que nós conhecermos a verdade, essa verdade vai nos libertar. E é sobre esse o tema dessa manhã de quinta-feira que nós vamos refletir no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 a 33, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui nós temos uma palavra maravilhosa diante de nós. E Jesus ele não fala para nós que nós vamos ouvir falar da verdade. Nós conheceremos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E a verdade que nós temos buscado nesse mundo, temos tentado buscar um propósito, temos tentado entender, e a verdade ela está diante de nós, ela sempre esteve, que é Jesus Cristo. E eu queria fazer um desafio para você nessa manhã, que eu também tenho me desafiado. Se você verdadeiramente reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu por nós na cruz, Ele fez tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus, Ele carregou sobre si todos os nossos erros, e Ele pagou o preço na cruz de todo o nosso pecado, meu irmão, minha irmã, e a partir do momento que Ele ressuscitou, Ele nos conduz à vida eterna, Ele nos conduz a Deus. Se nós verdadeiramente cremos nisso, isso tem que falar no nosso coração, meu irmão, minha irmã. Isso aí tem que mudar os nossos atos, tem que mudar as nossas prioridades. Se nós reconhecemos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e a partir do momento que nós entendemos que Ele, que é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a verdade, meu irmão, minha irmã, e essa verdade ela nos liberta. Ela nos liberta de todas essas dúvidas, de toda essa busca que nós temos o tempo todo, constante busca para entender qual que é a nossa razão de estar aqui nesse mundo, o propósito da nossa vida. Mas a partir do momento que nós entendemos isso no profundo, isso não vem do entendimento humano, mas vem do entendimento que vem de Deus, do próprio Espírito Santo, que revela para nós. Ali acontece uma grande virada de chave, e essa verdade que liberta começa a nos direcionar. Nós estamos num mundo, meu irmão e minha irmã, que o sucesso tem definido o nosso valor. A aparência ela tem definido o amor. É uma vida que está focada no agora e não na eternidade. E o que realmente importa, meu irmão e minha irmã? O que Jesus está falando no seu coração? Porque a verdade é essa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio a esse mundo para poder nos libertar, para nos salvar. Mas a maior parte desse mundo, ele tem negligenciado essa boa nova de vida que nos traz esperança e nos traz libertação. É como se nós estivéssemos num quarto escuro e a partir do momento que nós abrimos a janela, nós temos contato com uma luz tão grande que a princípio ela pode nos cegar, ela pode nos incomodar,
Mas a partir do momento que a gente vê a luz, a gente abre os nossos olhos para poder ver algo novo, ver a luz, não tem como voltarmos a ser como antigamente. E é exatamente isso que acontece a partir do momento que nós entendemos quem Jesus Cristo é, aquilo que Ele fez por nós. Isso não é sinônimo de fraqueza, que nós não somos capazes de fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós somos fracos e buscamos um Deus para poder suprir. É a respeito, meu irmão, minha irmã, de entender que nós vivemos pela graça. E é quando nós somos fracos, de entender que nós dependemos de Deus, é que verdadeiramente nós somos fortes. É que nós negligenciamos as nossas paixões, nós falamos sobre isso ontem, e priorizamos o nosso Deus. É ali que as grandes coisas acontecem, é ali que o propósito da nossa vida começa a acontecer e todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida começam a ser reveladas, começam a acontecer também na nossa vida. O que você entende disso tudo, meu irmão, minha irmã? Jesus, ele tem para nós essa semana que os nossos olhos se abrirão, nós vamos voltar a ver, Ele vai nos dar a verdade, Ele vai colocar a verdade diante de nós, que é Ele próprio. E o que Ele tem falado ao seu coração? Você tem ainda buscado nas fontes desse mundo, nas informações desse mundo, aquilo que esse mundo tem colocado para mim e para você? Você ainda tem buscado sua esperança nessas fontes? Ou você de fato está sendo convencido de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Não tem como ir ao Pai por outro caminho. A gente só consegue ir ao Pai através de Jesus, meu irmão, minha irmã. Essa é a grande verdade, é a verdade que liberta. Se você sente que Jesus está falando com você, Ele quer que você tenha um mergulho nele. E aqui nessa palavra fala claramente que nós conheceremos a verdade, não ouviremos sobre ela, nós conheceremos a verdade. Conhecer a verdade, meu irmão, minha irmã, quer dizer que nós vamos conhecer o Cristo. E conhecer a verdade significa se relacionar com Cristo, ter comunhão com Ele. E a partir do momento que nós entramos nessa estrada, a gente nunca mais volta. Conforme essa ilustração daquele que estava nas trevas e abriu a janela e viu a luz, é isso que acontece na nossa vida. Nós nunca mais seremos os mesmos. E você está pronto, meu irmão, minha irmã, para essa experiência nessa manhã? Você está pronto para poder abrir essa janela de uma provável vida de escravidão, de cegueira espiritual, de uma vida de trevas, para poder enxergar a luz do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos resgatar, nos comprar de volta com o seu sangue. Você está pronto para essa experiência? Você de fato está pronto? Da mesma forma que você falou lá no primeiro vídeo, eu quero voltar a ver, Senhor. Você está pronto para abrir seus olhos essa manhã e ver a luz? Meu irmão, minha irmã, Jesus está diante de nós agora. A verdade que liberta, para poder nos dar uma grande transformação. Se você estiver preparado para esse mergulho agora, para de fato conhecermos, não ouvirmos, mas conhecermos a verdade que liberta, que é o próprio Cristo, que nós possamos mergulhar juntos nessa oração aqui. Então vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, nós não queremos somente ouvir ao seu respeito, Senhor Jesus. Nós queremos conhecê-lo, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, nessa manhã conhecer a verdade, Pai. A verdade que liberta. Nós sabemos, Pai, que o Senhor veio a esse mundo, Pai. O Senhor é o Filho de Deus, Pai, que veio a esse mundo, Pai, para poder carregar sobre si, Pai, todas as nossas fraudes, todos os nossos erros. O Senhor morreu por nós na cruz, Senhor Jesus. O seu sangue, Pai, nos comprou de volta, Pai, de uma vida de escravidão, Pai, de uma vida dentro de um quarto escuro, Pai, cegos para as coisas de Deus. Completa, Pai, inexistência da luz, Pai. Nós queremos voltar a ver nessa manhã. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, a abrir essa janela, Pai, espiritual nessa manhã de quinta-feira. Abra essa janela, Pai, para que a gente possa ver a sua luz.
Essa luz no primeiro momento, Pai, ela tocará o nosso rosto, Pai. E ela vai iluminar muito, Pai, a ponto de nos incomodar. Que a transformação, Senhor Jesus, o Senhor está fazendo no nosso ser, das nossas paixões, daquilo que nós temos focado, do tempo que nós temos perdido, Pai, nas coisas que não são as suas coisas, Senhor Jesus. Mas nós queremos voltar a ver nessa manhã, Senhor Jesus. Nós possamos reconhecer, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho para Deus, que nos conecta com o Senhor. O Senhor nos leva, Pai, à eternidade, uma vida, Pai, uma esperança, Pai, de uma vida, Pai, pós esse mundo, Senhor Jesus. Nós possamos, Pai, renunciar a uma vida, Pai, presa, Senhor Jesus, às questões desse mundo, às informações desse mundo, aquilo que esse mundo tem colocado de atrativo, que tem algo muito maior nos esperando. E é Jesus que vem para nos apresentar tudo isso. Traz isso nas suas palavras, Pai. Traz isso na Bíblia, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, voltar a ver nessa manhã. Então, Pai, complete a obra, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos. Abra essa janela. Que a sua luz, Pai, possa encontrar a nossa vida nessa manhã. Nós possamos voltar a ver. Que a sua verdade, Pai, ela possa nos libertar. Nós possamos conhecê-lo, Pai, nessa manhã de quinta-feira. Que essa verdade, Pai, que é a única verdade, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor, ela possa alcançar, Pai, a nossa vida, o nosso coração. Nós possamos ser transformados por ela. É isso que nós pedimos. Em seu nome, meu Senhor Jesus, meu Pai, meu irmão, minha irmã, que semana abençoada. Se essa palavra Jesus a utilizou para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando e certamente o Senhor falará, da mesma forma que falou aos nossos corações, falará aos corações também. Queria desejar para você uma quinta-feira abençoada e amanhã a gente se vê novamente para poder fechar a semana. E o tema de amanhã é escamas pelo chão. Nos vemos lá, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença. Um dia abençoado para você. Até mais.